sejam muito bem-vindos ao meu canal Tatiana Sampaio. Nós que estamos aqui nessa jornada pela Divina Comédia, a obra de Dante Alighieri, passando pelo inferno, pelo purgatório e chegando até o paraíso, junto com Dante e Virgílio, primeiramente, depois com Beatriz, que será a guia de Dante ali no paraíso, tirando, junto com Dante, valiosas e preciosas lições dessa jornada. Você que está gostando desse conteúdo, está gostando dessa playlist, dessa série, né? Estamos na primeira parte da Divina Comédia, que é o Inferno. Que você possa, então, curtir, se inscrever, ativar o sininho, comentar, compartilhar para as pessoas que você conhece, que talvez gostem e se interessem por esse assunto. Hoje nós estamos aqui, então, com o 10º canto, o canto 10. Nós que já adentramos a cidade de Dite, ou seja, essa cidade que é o limitar, né, ali o divisor de águas entre os pecados feitos com intenção, com consciência e os que não, né, ou seja, com culpa, com dolo ou os que não. E vamos aí conhecer várias histórias, algumas almas e por que estão aqui. E os seus castigos por causa dos seus pecados. Como sempre, eu venho trazer aqui a minha interpretação, a minha leitura, a minha compreensão, a minha pesquisa, o meu estudo sobre, né, trago aqui algumas bases de alguns estudiosos sobre a obra, e também aquilo que eu entendi, né, e aquilo que eu acho interessante de partilhar, porque essa obra realmente agregou muito conhecimento e eu acho que essa partilha aqui pode também trazer para você e agregar muito conhecimento, né? Valores, coisas boas, né? De todos os cantos a gente pode tirar uma lição e eu acho que isso é bem interessante. Então eu trago aqui a introdução do canto, que é uma contextualização, e depois a chave de leitura, os significados, os simbolismos, aquilo que está escondido aqui nas entrelinhas e que é importante a gente saber para que a gente possa compreender melhor o que o autor está querendo expressar nesse canto. E quando você tiver acesso à obra, com certeza eu acho que essas dicas aqui vão te ajudar a melhor compreensão, ok? Então vamos lá para o canto? Canto 10. Caminhando os poetas entre as arcadas, onde estão penando as almas dos heresiarcas, Dante manifesta a Virgílio o desejo de ver a gente nela sepultada e de falar a alguém. Nisto ouve uma voz chamá-lo. É Farinata degli Uberti. Enquanto o poeta conversa com ele, é interrompido por Cavalcante, que lhe indaga por seu filho Guido. Continua Dante e, começado o discurso com Farinata, que lhe prediz obscuramente o exílio. Fim da introdução, e aí vão para o canto. Eles estavam passando, eles entraram com a ajuda do anjo, lembram? No último canto, no final do último canto, o 7º, que eles passaram com a ajuda de um anjo do céu. Eles adentraram a cidade e os muros, os portões de Dite. Esses portões, esses muros que separavam, né, digamos assim, as categorias de pecados com aqueles que foram praticados com intenção e com consciência, com maldade realmente, e os que não. E então aqui eles entraram nessa cidade, nesse lugar, e a primeira coisa que eles se deparam são com túmulos, com tumbas no chão, né, ali abertas, e escutam gemidos de almas se lamentando, sofrendo dentro desses buracos, né? E porque eles estão ardendo em brasa ali dentro. Então, quando eles entram na cidade de Dite, eles encontram um caminho secreto ali por onde eles vão caminhando. Então, desperta em Dante a curiosidade de saber quem são essas almas, né, que estão aí nesses buracos, nessas tumbas, né? As tumbas são abertas no chão, elas estão lá lamentando porque estão sendo queimadas em brasas lá dentro daquele buraco, e tem uma tampa no qual é destinado a se fechar um dia essas tumbas. Então Dante pergunta
as almas que estão nesses lugares, nessas tumbas, a gente pode vê-las, né? Essas tumbas vão ficar sempre abertas, ninguém vela por elas e tudo mais. Então, Virgílio responde a Dante uma coisa bem interessante que tem a ver com a ressurreição dos mortos. Ele fala: vai chegar um dia em que essas almas se unirão com os vossos corpos lá da terra e aqui estarão juntos. Ou seja, a fé na ressurreição dos mortos, onde a alma vai se unir com a carne novamente, formando um só novamente. Então, a carne, né, com o corpo, eles vão voltar para esse buraco, e quando voltarem, então, nesse estado perfeito de união, então, com o corpo carnal, então, essas almas, esses corpos ali, serão encerrados nessas tumbas na qual elas serão fechadas, ou seja, eles vão ser trancados nesses buracos e continuar ardendo em chamas por toda a eternidade, mas quando as almas deles se unirem novamente com os vossos corpos, que é a promessa da ressurreição dos mortos, depois do juízo final, né? É mais ou menos isso. E isso eu achei bem interessante. E ele fala assim, as almas que estão aqui, Virgílio fala para Dante, são dos discípulos de Epicuro. São as almas de Epicuro e seus seguidores. O que é Epicuro? Quem foi Epicuro? Epicuro foi um filósofo grego que ensinou em Samos e Atenas, e a sua doutrina, o seu ensinamento era só simplesmente materialista, ou seja, a nossa alma morria junto com o corpo, e por isso da necessidade de gozar de toda a nossa vida aqui, porque só temos uma e ela acaba aqui, não tem continuidade, ou seja, não tem castigo nem bem-aventurança depois daqui. E a gente precisa gozar então dessa vida, aproveitar o máximo dos bens material, da vida carnal. Esse é o ensinamento de Epicuro. No caso, uma heresia, né? Digamos assim, referente à igreja, né? E ouvindo esse diálogo, então, entre o Virgílio e Dante, uma alma mantuana, ou seja, uma alma ali da região onde Dante morava, ali em Itália, né? Ele escuta o sotaque de Dante e se levanta de uma tumba da cintura para cima, se pode ver essa alma. Essa alma é Farinata. Quando o Farinata aparece, Dante se assusta e até vai para trás de Virgílio, né? Vai se esconder. Virgílio não, vai lá e conversa com ele. E Virgílio vai continuando ali, devagar, esperando essa conversa, e ele fica ali, então, conversando com Farinata. Farinata fala muito com Dante sobre política, né? Sobre os partidos rivais daquela época e tudo mais. Por que Farinata aparece aqui? Porque eles eram incrédulos, né? Farinata era incrédulo, não acreditava, né? E ele fala muito dos partidos políticos porque ele foi um dos importantes líderes gibelinos de Florença, ou seja, o partido rival de Dante. E apesar de pontos de vista diferentes, ele respeita muito ali Dante na sua conversa, né? Apesar da rivalidade, ele admira as atitudes partidárias de Dante e seu partido, etc. Né? Em favor de Florença, em favor da nação, ali no caso. E aí, conversando sobre tudo isso, aparece Cavalcante. Cavalcante, ele aparece e procura alguém junto de Dante, porque reconhece Dante também, porque Dante é familiar dele. Ele não procura e não encontra. Então, ele meio que se chateia e chora ali, se lamenta, alguma coisa assim. E quem que ele está procurando? Guido Cavalcante. Esse Guido era amigo íntimo de Dante.
E Cavalcante também era incrédulo. E por isso que ele levanta e procura Guido, porque Guido também era incrédulo. Então o destino de Guido futuramente vai ser o mesmo do pai, infelizmente, né? Então ele procura Guido, Guido não tá ali e ele pergunta sobre Guido. E ali a resposta, Dante demora, não responde, ali fica em silêncio, ele interpreta que o Guido morreu, já morreu, não brilha mais a luz nos olhos de Guido. Então, triste, ele afunda no buraco. Então, Farinata, a partir daí, ele faz a profecia a Dante sobre o futuro, continuando como se nada tivesse acontecido aquilo que eles estavam conversando sobre política. Então, ele fala sobre exílio e fala que daqui 50 anos ele vai entender porque ele vai passar pelo exílio, que foi realmente o exílio que Dante viveu posteriormente, ou nessa época que ele escreve, né, a Divina Comédia. Aí Dante fica curioso. Vocês são capazes de ver o futuro? E ele fala, nós somos capazes de ver o futuro, mas não conseguimos ver o presente. E ele fala, um dia quando a porta do futuro for fechada, o nosso conhecimento será findado para sempre. Que provavelmente deve ser esse dia onde eles vão ser encerrados de uma vez por todas, né, trancados nesse buraco aí para eles arderem em chamas pela eternidade. Então Dante, vendo que o homem estava fazendo previsão do futuro e o outro estava perguntando sobre, não entendeu muito bem. Eles podem ver a nossa vida e saber da nossa vida lá, mas então como que ele não sabe que o filho dele não morreu ainda? Então, com essa explicação de Farinata, ele entende. Eles vê o futuro, ou seja, o futuro, ele sabe que Guido vai para esse lugar porque ele é incrédulo, mas ele ainda não sabe se ele morreu ou não, porque ele não consegue ver o presente, apenas o futuro do seu filho. Então ele fica com remorso, fica com sentimento de culpa e fala, agora que você me explicou que os espíritos aqui só podem ver o futuro, não o presente, explica para aquele que afundou que o filho dele ainda não morreu, porque eu pensei que ele podia ver tudo sobre o filho dele e não entendi o porquê da pergunta, por isso me silenciei. Mas avisa ele que o filho dele ainda não morreu e que ele está vivo, né? Então, ou seja, ainda não está ali em rumos, em sentido daquele sofrimento eterno junto com ele. Outra coisa que ele fala também sobre outras duas pessoas que estão nesse lugar, que é bem interessante a gente trazer também. O Virgílio viu que ali a conversa já se findava, então Virgílio chamou Dante para continuar. Mas antes disso, Dante pergunta, gostaria de saber se há mais conhecidos meus aí junto contigo. E ele fala que ali com ele está Frederico e o cardeal Otaviano. E ele fala assim, comigo está Frederico e o cardeal Otaviano, os demais eu me calo. Sobre os demais eu me calo. Então, ele pegou, calou-se e sumiu naquela vala. Chegando perto de Virgílio, Dante, diante de todas as profecias, de tudo aquilo que ele descobre ali com Farinata e com Guido e etc., ele pergunta para Virgílio, vai acontecer isso mesmo? Ele tá certo? Não sei o quê, o que eu faço? Né? Daí ele fala assim, referente a tudo aquilo que você ouviu, você guarda, não esqueça, porque Beatriz talvez vai te esclarecer melhor, porque Beatriz pode ver tudo. Tem ciência de tudo, conhece tudo. Mas espera até chegar a Beatriz, ela vai te explicar melhor sobre isso. Então, dobrando, e ali é bem específico, eles falam, dobrando à esquerda, junto ao muro, eles vão descendo para um vale mais escuro, com uma fumaça mais fechada e mais fedorenta, vamos dizer assim, mais mal cheirosa. E esse é então o 10º canto. Guido Cavalcante, que é o filho do Cavalcante que aparece aqui, ele é um amigo íntimo de Dante. Ele não seguia, não gostava de Virgílio, tem até um parecer aqui sobre, né? Isso no poema. Ele não gostava e ele era incrédulo, por isso que ele é esperado para esse lugar. Ou seja, dos que não creem, os que não seguem, os hereges, né? Os que são contrários
a tudo aquilo que é a vontade de Deus, né? Os mandamentos, a verdade de Deus, etc. E também a igreja, né? No caso, porque aqui a igreja, no caso, católica, né? Porque só existia, como disse, a teologia católica. E Cavalcante também, pertencente à família Guelfa, né? E amigo de Dante, mas incrédulo, e por isso que está ali. Então, Farinata fala mais sobre duas pessoas ali, né? Frederico II. Então, Farinata fala ali sobre mais duas pessoas conhecidas de Dante que estão ali na vala com ele, naquele lugar. Então, Frederico II, que foi o rei da Sicília, imperador do Império Romano, e que foi excomungado 2 vezes pelo Papa Gregório IX. E o cardeal Otaviano, que era conhecido, né, por apreciar as coisas do mundo, a vida no mundo, os valores mundanos, e ser também partidário ali dos gibelinos, ou seja, o partido contrário de Dante. Então, por isso que está no inferno. Né? Observação à parte. Ele rejeitava a autoridade da igreja e era muito a favor, né, da monarquia imperial. Ele rejeitava a autoridade da igreja e era muito a favor da monarquia imperial. Aqui a gente vê os hereges e todos aqueles que não acreditavam que o inferno existia. Exatamente por causa disso. Eram totalmente mundanos, só apreciavam a vida material porque acreditavam que a alma morria com o corpo, não existia continuidade, não existia outra vida, não existia eternidade. Morria e acabou. Então, como é uma vida só existe essa vida, então precisamos aproveitar ao máximo. Então, eram mundanos, não se preocupavam muito, né, com a eternidade e em buscar as virtudes para adentrar o reino, né? Nesse sentido, não acreditavam também naquilo que a igreja ensinava como doutrina, não acreditavam na eternidade, na alma, né, eterna, na continuação depois da morte. Por isso estão nesses lugares. Então eram contra todo ensinamento e doutrina da igreja, como também os mandamentos de Deus, e viviam de forma desregrada porque não criam, não acreditavam, né? E eram contrários a tudo isso, né? A gente vê os hereges e aqui os hereges e os incrédulos. E estão destinados a isso, a esse castigo. Estar dentro de uma vala, queimando em brasa, e que um dia, quando houver a ressurreição dos mortos, essas almas vão se unir aos seus corpos e ali serão encerrados e trancados, porque essas tumbas, essas catacumbas, esses túmulos serão fechados com suas tampas, onde eles vão continuar ali ardendo e sofrendo pela eternidade. Esse é o castigo dos mundanos, dos hereges e dos incrédulos, eles que achavam que esse lugar não existia, mas que hoje vivem ali. Então esse é o 10º canto. E aqui eles estão falando que eles estão indo para um vale mais escuro depois de tudo isso, depois de toda essa conversa. Eles estão indo para um vale mais escuro, mais mal cheiroso. Então o negócio está começando a ficar mais feio aqui, né? Nesse sentido. Estamos na cidade de Dite, lembro, porque é um detalhe importante. Aqui as pessoas estão porque pecaram por intenção, por maldade, com consciência. Tem culpa mesmo. Então, é interessante. Por isso que talvez os castigos e as coisas vão ficar mais pesadas, mais feias, mais mal cheirosas. Ok? Então é isso. Esse é o 10º canto dessa jornada maravilhosa que estamos vivendo. Qual que é a lição que a gente pode ter daqui? É a importância da fé, né? A fé e de aproveitar essa vida para alcançar a boa vida na eternidade. Porque essa vida aqui passa, é um sopro, né? Um piscar de olhos. E passa, tudo passa aqui.
Vamos aproveitar. Precisamos aproveitar essa vida. A vida da gente aqui é um dom, mas aproveitar bem, viver ela bem, tirar frutos, lições, melhorar como pessoa, ajudar outras pessoas, viver ela como realmente deve ser vivida, tirando proveito dela, para que nós alcancemos então a bem-aventurança de uma vida eterna depois daqui, porque nós na fé sabemos que não acaba aqui, continua, existe uma eternidade. E como eu disse, aqui é um sopro, mas existe a eternidade. E essa palavra tem um peso, um significado que a gente não compreende. É eterna, é para sempre, é sem fim, né? Então, da forma como eu viver minha vida aqui, de uma forma virtuosa, de uma forma boa, de uma forma proveitosa, da forma que é realmente para ser vivida, eu vou alcançar a recompensa dos bem-aventurados, que é a eternidade boa, que é a eternidade da vida eterna no céu, eternamente, para sempre, sem fim, gozando da alegria e da felicidade eterna que está destinada aos bem-aventurados. Mas se eu viver a minha vida aqui de uma forma errada, de uma forma desvirtuosa, de uma forma pecaminosa e mundana simplesmente, então o meu destino com certeza não vai ser bom, né? Não vai ser bom. Se a minha vida aqui eu não estou utilizando dela para alcançar a minha finalidade, para alcançar a vida eterna boa, então o oposto disso é a vida eterna ruim, e que possivelmente vai ser o inferno. Então, nesse sentido, essa é a lição que nós trazemos aqui. Com os olhos da fé, né, esperar e trabalhar e viver essa vida, aproveitar essa vida, né? Diz a palavra de Deus assim, Jesus fala, né, eu vim para que tenham vida e vida em abundância, já aqui nessa terra, né? Descobrindo e sabendo a forma de bem viver essa vida de uma forma virtuosa, de uma forma boa, ter uma vida boa já daqui, né? Porque se a gente for parar para pensar, tipo, não é duas vidas, eu acabo uma vida aqui e começo outra lá. Não, a outra é continuidade, então eu já começo a construir essa vida boa aqui. Se eu começo a construir minha vida boa aqui, quando meu corpo morrer, minha matéria ficar, a minha alma só vai continuar aquilo que é de bom que ela já começou a viver aqui. É nesse sentido, né? Mas é claro que tem que ser de uma forma virtuosa, de uma forma boa, né? Seguindo os conselhos evangélicos, seguindo o amor, seguindo, né, aquilo que é bom, né? Aquilo que a terra não tira, aquilo que a ferrugem não corrói, aquilo que a traça não come. Então, aquilo que é verdadeiro. Lembrando de São Bernardo de Claraval, São Bernardo diz assim que diante de Deus, quando nós vamos passar por um juízo particular e depois por um juízo final. Quando nós nos apresentarmos diante de Deus, nós vamos apresentar a nossa alma, né, com a nossa consciência e com a intenção de tudo aquilo que a gente viveu ou deixou de viver, né? A intenção é que vale, né? Aquilo que está dentro do nosso coração e que nos motivou a fazer e a viver. Então essa é a balança. Quando me apresentar diante de Deus, eu vou me apresentar com a minha alma e com a minha consciência daquilo que fiz e daquilo que eu deixei de fazer e a intenção pela qual eu fiz ou deixei de fazer. Mário Sérgio Cortella, um filósofo famoso da nossa época, diz isso. Diante da tua divindade, ele fala assim, diante da divindade, diante de Deus, Deus vai perguntar, por que você fez o que fez? Por que você não fez o que você não fez? E por que você deixou de fazer aquilo que você deveria ter feito? Mais ou menos assim, né? Digamos assim, nessa linguagem filosofal, né? De reflexão. Então, é isso. O porquê que eu fiz
o que fiz e por que eu deixei de fazer o que eu deixei de fazer. A minha consciência diante daquilo, e diante de Deus não tem mentira, né? É só a verdade. Então, não adianta eu querer mostrar ou parecer alguma coisa, sendo que a intenção do meu coração é errada. Eu vou arcar com a consequência da mesma forma. Então, tanto a intenção, por isso que a gente tem que ser o mais verdadeiro possível, tanto a intenção quanto a ação tem que ser boa, tem que ser virtuosa, tem que ser verdadeira, porque diante de Deus eu posso mentir para todo mundo, eu posso me fazer de santa para todo mundo, eu posso criar um personagem para todo mundo, mas diante de Deus não tem isso, não tem mentira. Ele perscruta até o íntimo, o cerne da nossa alma e do nosso coração. Então acho que essa é a lição, né? Falei até coisa demais, né? Mas é isso. E aqui eu acho interessante essa ressurreição dos mortos. Vem essa questão, né? Que é pura religião, ressurreição dos mortos, o dia depois do juízo final, em que no juízo final, em que os corpos carnais voltarão à sua forma e se unirão à sua alma onde quer que ela esteja. Os corpos gloriosos, né? Ressurreição dos mortos. É interessante isso, né? Muito interessante. Então, para você ver quanta riqueza tem nesse Dante Alighieri, nessa Divina Comédia, nessa jornada. Então, esse é o 10º canto, só o 10º. Nós temos ainda outros 24 cantos para a gente adentrar, caminhar, descobrir, desvendar. Então, é uma riqueza tremenda, ok? Então, fiquem com Deus, beijo no coração e até a próxima. Lembrando que se gostou, curta, se inscreva, ativa o sininho, compartilha, comenta e ajuda aí o canal, porque vale a pena. Até mais.